Bem-vindos ao podcast Amigos do Vale. Hoje começando uma nova temporada, uma temporada um pouco diferente, diretamente do estúdio aqui. Como é que é o nome, Baiano? Estúdio Play, pra mim não errar de novo. Tava falando que era Smart Play, não tem nada a ver. Formato um pouco diferente, como vocês podem ver, aqui tá o Fabiano Tizoni, nosso amigo aqui já de longa data, Ricardo Medeiros, o Edionei. Quero agradecer o pessoal pela participação, por ter vindo. Até o Ricardo chegou antes que eu, cara. E tu, Fabiano, como é que foi esse tempo longe do microfone? Tava dando um tempo pra alma? Bem longe não, né? Mas isso é pra ver se dá saudade, tá bom. Quero agradecer o Ricardo pela presença. O convite que foi... a gente só falou assim, vamos, Ricardo, assim, vamos? O que é? É na hora, é agora. Eu quero cumprimentar os amigos aqui da mesa, cumprimentar quem está nos acompanhando. Feliz, contente de estar aqui para fazer esse bate-papo. E como você falou, assim que fui convidado, vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí. Tamo dentro. Mandar um abraço também pro pessoal da técnica que tá ali assistindo e entretendo a gente, que é o Baiano e o Alexander Serafim. E aqui do nosso lado, o nosso amigo Eros, né? Do Pagode da Ofensa. Ah, não, é o Edionei. É igualzinho. A versão mais bombadinha, né? Bombadinho. Então, Fabiano, o Fabiano, para quem não sabe, ele teve juntamente no começo do podcast, né? Claro, em outro lugar, a gente acabou parando por alguns motivos aí de mudança, mas estamos retornando com um formato um pouco diferente. Eu quero agradecer o Fabiano por ter aceito o convite de retornar ao podcast. E hoje ele tá um pouco contido ainda. Depois nós vamos soltar umas bramas aí pra galera. Está introspectivo, né? Tá pensativo. O bom filho a casa torna. Isso aí mesmo. Ricardo, vamos começar a especular o Ricardo já ou vamos falar umas besteiras antes? Não, o Ricardo tá junto, ele pode responder e pode falar umas besteiras também. Isso aí, vamos compartilhar, né? Pessoal que tá assistindo aí depois quiser mandar mensagem pra mandar beijo, carta de amor, pode mandar tudo lá no Instagram, no canal do podcast, né? O Amarelo não deixa a gente fazer o programa, cara. Senta aqui. O Amarelo tá só na técnica hoje, né? Só no bastidor. Só no bastidor. Ele escapou hoje. Na próxima ele vai tá junto com a gente e vai ser ao vivo. Hoje era o teste dele. Era o... Como é que é o... Test drive. Era o test drive. Ia gravar o piloto. Então, pessoal, quero agradecer o Ricardo novamente, mais uma vez, né? E começar, o Ricardo, a gente acompanha a tua história, não só na política, mas até vi conversando com o Edionei ainda há pouco aqui, a respeito do teu trabalho, com quem tu trabalhou, onde começou, mas vamos começar lá no tempo da farmácia, lá no tempo do seu Zé. Isso aí é a minha origem, né? Nasci dentro de uma farmácia praticamente, né? E foi o que nos trouxe embora para o Braço Norte, na época. Nós chegamos aqui no dia 7 de fevereiro de 1993, em Braço Norte. Eu era um gurizão. Meu pai veio trabalhar aqui, recebeu um convite na época do Mauro Ricardo, né, da farmácia Sim. Ricardo. E na verdade foi uma longa história. Meu pai conheceu o Mauro em Curitibanos, né? Você vê que quantas voltas a vida dá. Meu pai sempre trabalhou com farmácia, sempre não, mas com 17 anos meu pai começou a trabalhar em farmácia em Lages. Só para entender um pouquinho, meu pai é de São Joaquim e a minha mãe é de Campo Belo do Sul. Então meu pai é para cá de Lages e a minha mãe é para lá de Lages. Então meu pai, com 17 para 18 anos, meu avô foi embora para Lages e a mesma forma minha mãe veio de Campo Belo do Sul para Lages, se encontraram lá. Mas o meu pai começou a trabalhar com 17 anos em farmácia e nunca mais saiu de dentro de uma farmácia, se aposentou dentro de uma farmácia, né? E aí nas idas e vindas, meu pai trabalhou uma época em Curitibanos, eu morei em Curitibanos, né, lá no meio oeste de Santa Catarina, e foi nessa época que, por ironia do destino, o pai conheceu o Mauro Ricardo, que acabou trabalhando com ele na mesma farmácia. E dali criou-se uma amizade entre as famílias. E aí depois o Mauro Ricardo veio para Braço Norte, voltou, né, ele retornou, na verdade, ele já tinha passado por aqui, tinha saído, morado em Santa Cecília, em Curitiba, passou por Curitibanos e voltou, retornou a Braço Norte. E ele montou mais uma vez uma farmácia aqui
E ele prosperou, na época cresceu a farmácia dele, e aí ele começou a assediar meu pai para vir, né, trabalhar aqui. Ele conheceu meu pai, e aí veio esse convite, depois de, 4, 5 convites, meu pai se convenceu a vir conhecer Braço do Norte, né? Pelo menos para tirar a gente que é serrano, cara, eu sou lagiano, né? E então nós usamos muito, lá na Serra se usa muito a expressão, né? Mora lá para Serra Abaixo, né? Lá morar para Serra Abaixo. Aí meu pai, será que nós vamos lá conhecer esse Braço do Norte? A gente nem imaginava, né? Não conhecia Braço do Norte. Eu vou lá para Serra Abaixo para conhecer Braço do Norte. Aí o pai veio num final de semana e gostou da cidade, né? E aí voltou para casa empolgado e fizemos a mudança e viemos embora, né? Então, como eu te falei, chegamos aqui no dia 7 de fevereiro de 1993. Então já fez 30 anos esse ano que eu estou aqui em Braço Norte, constituí família aqui. Tenho a minha filha que, na verdade, é nascida em Rio Fortuna, mas, né, por uma circunstância. E o pai veio trabalhar com farmácia, eu trabalhei um tempo, depois nós tivemos a farmácia Santa Rita, onde a gente deixou uma marca muito forte também. À época, o seu Antoninho aposentado também. Tivemos a oportunidade de comprar a farmácia Santa Rita, que já era muito tradicional aqui, né? Uma farmácia que já, naquela época, já tinha mais de 30 anos de história aqui. E aí eu e meu pai assumimos a farmácia Santa Rita e fizemos uma história bonita ali, muito bacana. Mas eu sempre fui um cara que eu gostei de conhecer lugares, né? Viajar, e essa era minha missão de vida. Eu sempre quis isso para mim. Sempre trabalhei com vendas, né? Gostava disso. Então ficamos um período ali, e aí eu gostava do ambiente da farmácia, mas chegou um momento que eu precisava sair. Aí eu tive um problema de saúde muito sério, né? Nessa época também, né? Todo mundo aí, quem me conhece sabe, né, o que eu passei. Eu tive um linfoma de Hodgkin, né, que é um câncer no sistema linfático, e eu fiquei 3 anos me tratando. Foi um momento muito difícil para minha vida, e eu passei por um transplante de medula. E aí, depois de todo esse período, rapaz, aí aquele ambiente ficou mais pesado ainda para mim. Então eu queria mudar, né, de atividade, de área, e acabei voltando para a venda de novo, voltando para a estrada. Mas eu tenho uma irmã hoje que é formada em farmácia, né, continua com esse legado aí do meu pai, né, continua trabalhando, a Bia, conhecidíssima aqui na cidade também. Então ela continua essa história que a família tem, e o pai é aposentado, mas foi um período muito bacana, e o comércio te possibilita, né, você conhecer muita gente, né, estar em contato com muita gente. O Fabiano, por exemplo, conheci na farmácia, eram clientes lá, nossos clientes na época, então muita gente conhecia ali. E também fui sempre muito envolvido no esporte, sempre gostei de jogar, me defendia bem no futebol, assim, tinha sorte para fazer gol. Então o esporte também, então, enfim, a gente circulou sempre muito no município, mas a farmácia a gente tem um carinho muito especial, e ali aprendi muito também. Mas enfim, a vida, a roda gira, né? Sim. E acabei voltando para minha atividade, e aí na estrada, e depois envolvimento na política, enfim. Foi indo. Aí a história vai longe, né? Tu citasse do futebol ali, né? Eu também tive vontade de ser jogador. O único problema é que quando a bola entrava em campo eu me atrapalhava um pouco. O que te atrapalhava era a bola. Era a bola. O problema era quando acabava o hino nacional, né? Daí começava o jogo, tinha que chutar a bola. Aí complicava a situação. E a gente tem aqui também hoje uma situação inusitada, 2 convidados. O Edionei. Tô de penetra aqui. Cara, fiz uma pra ele assim, não, vai lá só assistir. Chegou aqui, vai pra cadeira, vamos conversar. Cadeirinha do pensamento. Cantinho do pensamento aqui, ó. O Edionei, pra quem não sabe, ele é eletricista aqui em Braço Norte. Ele é Braço Norte lá onde tu nasceu já, né? Sim, Braço Norte. Braço Norte. E chegou a dar aula de elétrica. Ainda dou? Ainda dá aula. E inúmeros outros. Mas conta a tua história. Tu é filho do Irso Laipa, lá do Rios Cachorinho. Rios Cachorinho. Eu sou nascido aqui, em Braço do Norte. Eu morei até, 5 anos atrás, acho por aí. Morei lá com meu pai, daí depois eu vim morar aqui em Braço do Norte. Agricultor. Trabalhei a vida inteira lá com o pai na roça, plantava fumo, vaca de leite.
Fazia desde serviço trator, de tudo, a gente fazia de tudo um pouco. Trabalhei um tempo em granja de porco também, de suíno. Daí não era no caso com meu pai teve, mas quando eu era criança, eu não cheguei a trabalhar com ele na parte da granja, aí eu não trabalhava ainda, era criança. Aí eu cheguei a trabalhar uns 2 anos, há 2 anos mais ou menos, com granja de porco. Aí depois eu voltei a trabalhar com o pai, daí comecei a trabalhar na elétrica. Daí chegou um ponto que eu tive que trilhar meu caminho, né? Não deu pra ficar a vida inteira na... Ele disse, filho, vai com Deus. Tem a música do Zezé que diz... E eu tive que partir meus caminhos. Daí agora eu tô na elétrica, já vai fazer, eu acho, uns 10 anos na elétrica. Ainda ajudo, às vezes, eles lá. Sim. Mais o dia que aperta o serviço, mas assim, de via de regra, não mais. É só quando eles precisam mesmo. Virou um... Daí eu ajudo o Ersulipe lá do Severino. É o Severino, daí ele vai pra ajudar, pra lembrar de como era. Também. E a tua mãe e o teu pai, eles trabalham lá em cima do teu irmão, né? Meu irmão. Tens uma irmã que não mora com vocês, né? Isso. Hoje ela tá na Alemanha. Buscar novos caminhos. Buscando novos caminhos. Find new roads. O bicho tá importado, né? Eu lembrei da propaganda do carro lá. O mundão hoje tá sem fronteira. Sem fronteira. Ficou tudo muito mais próximo, né? Verdade. Ô, Ricardo, por que a Maria Eduarda nasceu em Rio Fortuna? Você estava por lá? Não, na verdade, teve uma época aqui que virou meio que cultura, né? O pessoal fazia o acompanhamento, né, toda o pré-gestação e a gestação ali da esposa na época. E era o doutor Alexandre que fazia esse acompanhamento. E como ele reside em Rio Fortuna, e o hospital lá sempre teve uma boa condição, era mais tranquilo, né? Então teve uma época, nesse período que nasceu a minha filha, que era muito comum as pessoas, né, saírem daqui e a mulher ter o filho em Rio Fortuna. Então, por essa razão, a Maria Eduarda acabou nascendo lá, né? Mas assim como ela nasceu em Fortuna, eu nasci em Lages, mas a gente adotou o Braço Norte, né, como terra-mãe, né? A gente tem uma paixão, um amor muito grande pela cidade aqui, como falei, né? Eu construí família aqui, então, mas foi só, como eu falei, por uma circunstância, né? Naquela época era muito comum isso, e o hospital aqui... teve alguns momentos, todos sabem, né? Passava algumas dificuldades, tinha alguns problemas, enfim, lá tinha essa marca de um bom atendimento, de uma boa estrutura, bons profissionais, então... Até por ser uma cidade menor que não recebia pacientes de fora. Até porque a demanda sempre foi menor lá, né? Uma boa hospitalidade de cidade pequena, né? Exatamente. E eu também tive uma relação sempre muito próxima com o Rio Fortuna, tenho muitos amigos lá. Como eu falei, sempre joguei futebol e eu fiquei muitos anos jogando. Nós tínhamos uma turma que a totalidade quase dos atletas moravam aqui em Braço Norte, e nós jogávamos lá no Rio Café. Até porque tinha o pessoal, o Iro Schilter, um grande amigo, né, veterinário aqui da cidade, a família era de lá, e aí eles tinham uma estrutura toda lá, com campo, com sede. E aí nós fizemos um time, ele convidou na época para nós jogar lá, e nós jogávamos futebol quase todo final de semana. Então, e aí nesse convívio, nesse contato, fiz muitos amigos em Rio Fortuna. Depois, pela questão política, mais ainda. Então, Rio Fortuna é uma cidade que eu tenho um carinho também muito especial, e trouxe a minha filha ao mundo, né? Então eu gosto muito de Rio Fortuna e muitos amigos eu tenho lá. Isso. Pela proximidade entre cidades também, que é uma diferença muito grande em tão pouca distância, né? Mas assim, se você pegar a nossa região, Braço Norte, Rio Fortuna, Grão-Pará, São Ludgero, nós temos uma convivência social muito próxima, né? Geralmente, eu tenho certeza que todos nós aqui temos muitos amigos em Grão-Pará, amigos em Rio Fortuna, em São Ludgero, porque nós temos uma convivência próxima. Talvez até porque Braço Norte é a referência de toda a região. Então, hoje está cada vez maior essa, não dependência, mas como eu falei, Braço Norte ter se tornado referência, tudo que essas cidades em volta precisam,
Hoje o Braço Norte praticamente oferece, né? Até o nosso hospital, né? Voltando na questão do hospital, hoje nós temos uma estrutura muito melhorada, né? O hospital vive um grande momento. E, inclusive eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, Juninho, dessa mudança do hospital, sabe? Nós lá em 2016, 2017, nós criamos um grupo de trabalho na época que foi liderado pelo saudoso seu Camilo Alberton, né? Que hoje não está mais entre nós, mas nós fizemos um grupo de trabalho e na época nós acompanhamos ali e o hospital precisava passar por mudanças, né? E eu fiz parte desse grupo, eu fico muito feliz por isso. E depois desse período que houve uma mudança geral ali, inclusive houve uma mudança da diretoria, a forma da gestão do hospital, então o hospital vive um grande momento desde lá. Acontecem falhas, claro que acontece, em todo lugar tem coisas sempre para ajustar, para melhorar, e então o hospital melhorou muito. Hoje nós estamos aí, né, com as obras aí do setor de UTI e o centro de diagnóstico de imagem que vai ser feito ali, toda uma ala. Então vai melhorar ainda mais. E isso nos coloca ainda mais como referência, né, principalmente da saúde para toda a nossa região. Então, eu acho que nós temos, né, e voltando naquela questão do relacionamento com toda a região, nós vivemos muito próximos com essas, né, as pessoas, porque se você pegar uma cidade de grande centro, né, uma cidade maior, com 70, 80 mil habitantes, é praticamente como nós vivêssemos uma cidade só aqui. Se juntar São Digério, Braço Norte, Rio Fortuna e Grão-Pará, é como se fosse uma cidade com uns bairros um pouco mais distantes, né? Mas a convivência nossa é muito, muito grande, né? E isso acaba nos aproximando, né? E acaba fazendo com que Braço Norte tenha um lastro maior, né? Sim. Na verdade, tudo ou passa por Braço Norte ou é em Braço Norte, né? Tipo, tanto vai para São Digério. São Digério é muito desenvolvido também, mas querendo ou não, tudo acaba passando por Braço Norte. Com certeza. Ou tem eu até não quero ser injusto aqui. Não é menosprezar, né? Dizer que Braço Norte é mais avançado, não é isso. Longe disso. Mas faz todo sentido, que aqui acaba sendo meio que um polo, vamos dizer assim, e daqui tudo ramifica para todos os lugares. Exatamente, perfeito. E até quero só fazer justiça, senão o pessoal vai ficar bravo conosco lá, Santa Rosa de Lima, né? Sim. Que é outra cidade, que é uma cidade pequena, mas a gente tem muitos amigos lá e também a gente convive muito com o pessoal de Santa Rosa, que também obrigatoriamente, né, vai para Tubarão, vai para Criciúma, vai para Florianópolis, até tem uma saída, Florianópolis, né, por Anitápolis, mas a gente sabe que lá o acesso é ruim, então o pessoal acaba circulando de Santa Rosa quase que na totalidade também por Braço Norte. Quase que diariamente, né, o que precisa passar acaba passando tudo por aqui, né? E um exemplo que o pessoal sempre falava, vou para Criciúma, vou para Tubarão comprar tal coisa que em Braço Norte não tem. Acontecia muito do pessoal vir de fora comprar em Braço Norte porque não achava o que queria fora. Por exemplo, Tubarão. No tempo trabalhei no Galvani como vendedor ali, o pessoal vinha de fora comprar no Galvani que não achava a peça em Tubarão. No Galvani tinha, é Braço Norte. E falar sobre a nossa... que a gente acaba sendo meio suspeito, né? Como nós somos daqui, a gente tem esse carinho, esse amor pela terra, né? Por Braço Norte, mas Braço Norte é reconhecidamente um povo empreendedor, né? Um povo que trabalha muito, um povo que busca, vai atrás de novidades e o nosso comércio melhorou muito. Então essa referência que Braço Norte virou não é à toa, porque... O nosso comércio é um comércio forte, nós temos uma indústria muito diversificada, o agronegócio nem se fala, que eu acho que é talvez a nossa grande mola propulsora, né, do desenvolvimento aqui, o agronegócio. Então é um povo que trabalha muito. Eu como te falei, eu sempre viajei muito, andei muito e graças a Deus tenho essa alegria de carregar comigo, andei e ando muito, né, por boa parte do Brasil. E olha, é difícil você encontrar lugares, né, regiões como a nossa. Obviamente que tem muitos lugares também que se envolve muito, né, um povo parecido com o nosso, mas Braço Norte, se você parar para pensar, aqui nós temos uma geografia, né, onde nós estamos geograficamente, se você pegar a topografia da nossa região aqui, ela não tem nada que favoreça de você ter um agronegócio tão forte como a gente tem. Então eu até brinco sempre que se existe um lugar que representa muito bem aquela velha frase do tirar leite de pedra, é Braço do Norte. Porque a nossa topografia ela é
para quem vem de fora, eu conto sempre essa história. Já as pessoas que estão nos ouvindo talvez já ouviram contar, mas eu tenho um amigo meu de infância que conheci justamente lá em Curitibanos e ficamos amigos para a vida inteira. E ele foi embora para Curitiba, depois para São Paulo, e ele se tornou agrônomo, se formou em agronomia, né? E aí eu sempre falava de Braço Norte e tal, e ele veio aqui, isso foi lá em 2016, eu acho, não me lembro agora bem, mas enfim, 2016, 2015 ele veio me visitar aqui. E aí ele, cara, eu vou aí porque você fala tanto de Braço do Norte, eu nunca ouvi falar nessas cidades, né? Mas tu vai ouvir falar bastante ainda de Braço Norte. E aí ele veio me visitar aqui, eu fui buscar ele inclusive em Tubarão, e aí ele veio observando, né, na estrada, nós cada vez mais próximo de Braço Norte, e eu vi que ele estava impressionado, né, mas impressionado de uma forma assim negativa. Disse, esse cara aí me contou uma conversa, né? Passou a perna. E aí nós chegando aqui, ele disse, olha, rapaz, cara, você me disse que aqui produz isso, produz aquilo, leite, suíno, bovino, cara, mas aonde? Nós andamos na estrada, só vi morro aqui, cara, só vi pedra. Eu disse, calma, amanhã eu vou te levar pro interior, você vai entender o que eu tô falando. E aí levei ele no outro dia, né, dar uma volta no nosso interior, e aí o cara ficou apavorado, entende? Porque vê, né, aonde os nossos produtores hoje, as condições que tem de terreno e produzir tudo que nós produzimos aqui. Aí ele falou, ele disse, realmente, cara, é inacreditável. E assim, né, a maioria pequenas propriedades, né, não tem muito assim de propriedades gigantes, tiver aqui, uma propriedade tiver acima de, sei lá, 100 hectares, meu Deus, é um fim de mundo de terra, né, e a maioria é tudo propriedades pequenas. Isso que você está falando, que até é legal, cara, tem um dado que vale para o estado de Santa Catarina, porque Santa Catarina num todo tem uma topografia meio complicada, né? Sim. Até na região ali onde eu nasci, lá eles ainda tem uns campos maiores e tal, mas são campos que praticamente se usa para pecuária, e a pecuária é danada, cara, porque a pecuária você coloca lá 500 boi lá, você emprega 2, 3 pessoas, entende? Não dá um giro na economia, né? A empregabilidade é muito pequena. É muito pequena, zero. Então, mas Santa Catarina tem uma característica que eu acho que é o que faz nós ser diferente dos outros estados do Brasil. Porque 85%, se eu na minha memória não vai me enganar aqui, mas se eu não me engano é 85% das propriedades de Santa Catarina, elas têm menos de 50 hectares. Então, quer dizer, são pequenas propriedades, como você falou, mas que dessas pequenas propriedades, os nossos produtores, eles fazem milagre, né? Eles, voltando àquilo que falamos, tirar leite de pedra. Mas por quê? Pela força do trabalho, a criatividade, entende? E outra, principalmente aqui na nossa região, eu sempre parabenizo e eu sim, me sinto orgulhoso dos nossos produtores, porque eles não têm medo de investir, entendeu? Novas técnicas, novas tecnologias, a inovação, o investimento é alto, mas não tem medo. O povo aqui, nosso povo investe pesado, mas o resultado também vem depois, né? Tanto é que tem a FEAGRO para comprovar o que acabaste de falar. Eu acho que o maior exemplo você citou agora, a FEAGRO, né? Então, tudo isso, o que é a força do trabalho, a criatividade, mas não ter o medo do novo, entende? De investir, de ir para cima e buscar coisas novas, né? E isso tudo tem um preço, né? Sim. Tem um preço, só que todo negócio, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro sem colocar dinheiro. Sim. Isso é uma lógica, né? Então, a coragem de investir, né? Exatamente. E a coragem e a incerteza de saber se vai ter retorno. E se capacitar e não voltar atrás, né? O famoso foguete não dá ré, né? Isso não aí. Tem como voltar para trás. E já teve Festa da Melancia, já teve Schweinfest algumas vezes, então tem... Fora do que foi comentado até agora, teve a Festa da Melancia, né? Sim. Eu me lembro quando cheguei aqui, Fabiano, era muito famoso na época a Schwein, né? Que acabou, infelizmente, morrendo, né? No meio do caminho. Hoje nós até estamos aí com a Festa do Porco Pizza, que tem nos dado algo assim, uma esperança de nós termos de novo um grande evento. Resgatar uma tradição. Até porque o suíno é a nossa história aqui, né? Muita coisa da época é que os poderes não só políticos, ou mesmo que fosse o empresarial, né? Que o pessoal do Pinheiral estava se incomodando muito financeiramente e trabalhando muito e não estava tendo apoio. Então depois da terceira eles não queriam mais.
E não querer mais, ou ter mais apoio, ajuda, não só financeira, mas realmente botar a mão para ajudar, né? Que praticamente o Pinheiral fazia e o Pinheiral que tinha que cuidar de tudo. Aí chegou uma hora organizar que a paciência, uma festa grande teve 3, era não é famosa, fácil. o estado inteiro conhecia. Imagina, tu vinha pra cá prestigiar o nosso hino, né? Que até hoje é uma referência boa, né? Carcaça de E, suíno. infelizmente, depois da terceira, depois algumas gestões atrás teve uma administração que tentou fazer, né? Mas também fez lá no CTG, não. Mas como eu falei, eu acho que não souberam fazer. a festa do Porco Pizza que nasceu agora, ela é bem característica. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de resgatar isso, né? Um tempo atrás o pessoal do Chapecó estava tentando pegar o título de ser a capital nacional, a região que começou a fazer, né? Mas ainda assim está mais identificado aqui para a nossa região. Tempo atrás, Chapecó, na TV aparecia. Prato tradicional do Chapecó, lá do oeste de Santa Catarina. Mas também foi só alguns meses que alguns programas fizeram. É que a região do... Aí aqui já voltou a pegar mais o título. É que a região oeste, na verdade, se nós formos falar em números, a região oeste produz mais suínos do que nós aqui. Porque é Chapecó, é Concórdia, Ceará, tem uma tradição muito forte. Então, se você falar em números absolutos, eles produzem mais. sim, Mas em contrapartida, nós, pelo metro quadrado, né, que se fala, nós temos uma produção superior e outra, né? O Braço Norte é reconhecidamente a capital da melhor carcaça suína. Então é um título que não fala só em números, mas sim fala em qualidade. E aí volta mais uma vez aquilo que nós estávamos falando, que é a força do trabalho, a criatividade, o empenho do nosso produtor de não só fazer, mas fazer bem. Fazer melhor. com certeza. Então isso é um diferencial, né? E a gente tem que ficar feliz por isso. E só para não perder o gancho, quantas pessoas, não sei mensurar em números, mas inúmeras pessoas que vieram por uma oportunidade às vezes de trabalho ou para buscar uma vida melhor, de, sei lá, de outros estados, enfim, de longe às vezes, vieram e nunca mais foram embora. Às vezes estão aí há 10, 15, 20 anos. Se você e não querem mais voltar, vamos dizer assim, para a terra natal. Nós aqui, temos hoje um em exemplo casa. aqui, o baiano. O pessoal não deixa mais ele Pois embora. o baiano aqui tá de exemplo. Não, e é engraçado que nós tivemos assim, lembrei algumas fases de imigrantes aqui, né? Quando nós chegamos aqui em Braço Norte, há 30 anos atrás, foi bem naquele período que começou a invasão dos paranaenses. Do Paraná. Depois começou a invasão da maior Moldura. de serranos. Depois, muitos gaúchos começaram a vir para o Braço Norte, né? Agora nós temos uma vinda muito grande no número de nordestinos. Tivemos já os haitianos, né? Também. E é como você falou, as pessoas vêm e não voltam mais. Aqui elas ficam, né? Na expectativa, às vezes, de ficar pouco tempo, de ser uma temporada. Ou às É que na vezes verdade o povo meses. também é acolhedor. Tu vê Também. chegar uma pessoa na cidade, por exemplo, pega o pessoal o exemplo do pessoal do Nordeste. Eles vêm pra cá, a maioria nunca usa uma blusa na vida. Eles chegam aqui, para eles é um clima diferente. Daí a gente escuta, por exemplo, um programa do Paulo, do Alcir, o pessoal pedindo e todo mundo ajuda. Então o pessoal, querendo ou não, acolhe. Não só pela questão de vai trabalhar aqui, vai trazer dinheiro pra gente. Não, tá acolhendo pra ficar na cidade. Aqui, às vezes, a gente tem as 4 estações num dia só. Mas até para contribuir nisso aí que você falou, mais uma vez, quando eu falei, eu tenho essa oportunidade de andar muito, de viajar a muitos lugares, e eu sempre digo, o Braço Norte é a terra das oportunidades. Por quê? Porque o nosso povo aqui é hospitaleiro e abre a oportunidade para quem vem de fora. Porque tem cidades, cara, que a pessoa de fora ela é vista com maus olhos, entende? Porque se fecha ali, tem aquela cultura meio que de se defender, e aí vira aquele bairrismo. Então o cara que vem de fora não é um cara que é bem-vindo, entende? E Braço Norte, pelo contrário. Se você pegar hoje as nossas... boa parte das nossas indústrias, do nosso comércio, muita gente de fora está aqui que empreende e que prospera. Sim. Justamente porque a cidade recebe bem. E isso é muito legal, cara. Isso aí acaba dando uma miscigenação também cultural e de negócios que faz com que nós sejamos o que nós somos hoje, entende? E reconhecidos aí, uma cidade empreendedora, uma cidade que cresce, que se desenvolve, né? Justamente por isso, né? Sim.
Aqui a gente tem a combinação de ser uma cidade que praticamente todo mundo conhece todo mundo e ao mesmo tempo está crescendo dia após dia, que é uma loucura. A gente Cresce muito rápido. De pouco tempo atrás. Nós estamos chegando nesse ponto de já não conhecer muita gente. Mais todo Sim. mundo. Até pouco tempo atrás a gente não tinha uma pessoa que a gente não conhecia, exatamente, né? E hoje tem muita gente vindo de fora, né? Antes a gente falava da avó. Tu é filho de quem? Tu é neto de quem? O pai puxando a descendência. De que gente que tu é? Mais ou menos isso. Hoje a gente já tá assim. Cidade interior, né? Isso. Mas quem é teu avô e tal? E tinha muito disso. Hoje já tá mais difícil de conseguir. Mas de que gente que tu é? Daí tu fala, daí já liga a pessoa, a família, principalmente a família, né? Às vezes não conhece pela família, mas pelo avô. Dava um sorriso, eu já fazia uma cara feia até. Tu não. Se já fazer cara feia, o cara já pega o trecho, Pode né? pode ir embora. Mas graças a Deus eu não posso reclamar quanto a isso. Sempre que eu falo do meu pai, do meu avô, da minha família, não vou dizer assim, nunca vi ninguém fazer cara feia, pelo menos não na minha frente, né? Muito pelo contrário, eu ainda chamo o pai do Johnny pra fazer festa junto. Mais ou menos isso. Legal, na verdade, isso é honroso pra gente, né? Quando falam bem dos nossos descendentes, né? Os nossos... enfim, isso te faz muito bem, né? Eu também fico muito feliz, assim, orgulhoso dos meus velhos troncos lá, meus bisavós, os avós. Isso é legal. Não, eu só vou puxar no saco do Ricardo e do meu cunhado Charita e perguntar qual é o time dele. Chalita, eu sou obrigado agora a mandar um abraço pro Chalita. Joguei muita bola com o Chalita, é primo da minha esposa, né? E é um cara inteligente, porque ele é gremista, assim como eu, então... Por isso que eu não deixo... O Rafael Fornaza também, o Fornazinho. Antes aqui, eu vou confessar aqui, né, confidencial pro pessoal, o Juninho estava preparando aqui, ele queria colocar uma capa do microfone aqui vermelho. Ele tá de sacanagem, cara, botar um vermelho aqui para um gremista falar. Mas sou gremista e gosto, cara, sempre gostei de futebol. E até porque Porto Alegre não é tão longe assim, né? E agora hoje tudo duplicado, a gente vai muito tranquilo. Então, de vez em quando eu vou em Porto Alegre assistir jogo do Grêmio, porque eu gosto do ambiente do estádio também. E já fui mais fanático, porque você vai pegando uma idade, você vai perdendo aquele fanatismo, né? Mas ainda acompanho, gosto e sou um gremista assíduo. Mas torce para algum catarinense? Torço por nós, somos Tigre, né? Aqui em Santa Catarina, sou Criciúma. Também. Sempre fui Criciúma e teve uma época, inclusive, rapaz, naquele tempo, eu que era mais fanático, rapaz, nós éramos um trio de amigos. Um deles não está mais morando em Braço Norte, mora em Pescaria Brava, que é o Edilson. O Edilson Tela Justina, lá do Posto Pipa, lá no Pinheiral. Assim. É um grande amigo que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Braço Norte, o Edilson. E o Calunga, que todo mundo conhece. O Calunga, o Hélio Volpato, hoje é advogado, né? Rapaz, então nós éramos nós três, cara, nós não perdíamos um jogo do Criciúma. Nós era gurizão na época, isso lá na década de 90. Nós ficamos, acho que uns 3 anos, nós não perdíamos um jogo do Criciúma. Então, aqui em Santa Catarina, eu sou Tigre, sou Criciúma. Mas, como sou bairrista também, todo catarinense também tem. A gente meio que... o Brasil inteiro meio contra Santa Catarina. Então eu torço para Chapecoense, torço pro Figueirense, pro Avaí, o Brusque, o Ercílio. Também, então, mas o coração pulsa mesmo pelo Tigres, vou mais Criciúma. Será futuramente aí nas séries mais baixas aparecer o 7 de setembro? Por que não, né? Futebol profissional é complicado, né? É caro, é difícil de fazer, mas por que não, né? Não sonhar não custa, né? Ô Ricardo, essa tua opção de times, o pessoal me comentou um tempo atrás, só pra gente descontrair aqui, que uma pessoa me disse o seguinte: o pessoal que nasce na Serra aqui é o gaúcho que ficou com preguiça de chegar no Rio Grande do Sul. É verdade. Lá, na verdade, essa brincadeira, eles dizem que é o serrano, o lagiano, é o gaúcho cansado, né? Ele não chegou no Rio Grande do Sul. E é mais ou menos isso. Até puxando um pouquinho da história, já que você falou nisso, Lages tem uma história muito bonita que se liga aqui com a região, inclusive com Laguna, né? No tempo da República Juliana, da Guerra dos Farrapos, né? Então Lages tem muito... os tropeiros. Então Lages nasceu justamente porque era um ponto de parada, justamente dos tropeiros que saíram do Rio Grande do Sul para São Paulo, né, que faziam esse trecho, levando o gado, e eles levavam gado e traziam produtos de São Paulo, e Lages era um ponto de parada.
E aí, depois do decorrer do tempo, da história, lá se criou uma vila, se transformou em uma cidadezinha, e lá teve um papel assim, muito importante na Guerra dos Farrapos, né? A união com o povo gaúcho, que às vezes as pessoas têm um certo preconceito com o gaúcho, né? Que o gaúcho é separatista, que o gaúcho não gosta do Brasil. Pelo contrário, né? A Revolução Farroupilha, ela nada mais foi, né, do que os gaúchos querendo realmente se incorporar ao Brasil, né? Foi ao contrário do que se fala. Se uniu ao Brasil, né? E nós, assim, eu como lagiano, nós aprendemos isso na escola, e isso é muito legal, né? E eu vejo que aqui em Braço Norte nós poderíamos instituir também isso, a história local, sabe? Eu acho muito legal isso, porque isso te dá, te deixa mais próximo da terra, te dá mais uma ligação mais forte. Você sabe das tuas origens, sabe da tua história, sabe de onde você vem, e lá tem muito isso, porque o gaúcho é muito assim, né? É comum em Lages você andar no centro e as pessoas andarem piochadas lá, de bombacha, entendeu? O cavalo, então, o cavalo lá ele é muito mais amigo, mais importante que o cachorro, porque tem essa tradição, né, da lida de campo, e isso é muito legal, cara. A lida campeira. E eu me identifico muito com isso, claro, eu sou lagiano, né, por nascimento, e a minha família toda envolvida, sempre participou do CTG, seja enlaçada ou invernada artística. Eu tenho primos lá que dançam, e lá tem um CTG, o Barbicacho Colorado, é famosíssimo, né, no Brasil inteiro, é o CTG invernada artística mais conhecido do Brasil. Então a gente nutre muito isso, né, do gaúcho. Mas se você pegar a história do gaúcho, não é necessariamente que o Rio Grande do Sul adotou isso como um gentílico, né? Quem nasce no Rio Grande do Sul é o gaúcho, mas o gaúcho ele tem uma história que era, né, tem algumas vertentes, mas tem uma que fala que o gaúcho vem lá dos gaúchos, que eram os espanhóis que vieram para a América do Sul, eles se instalaram no Uruguai, na Argentina, naquela região do Rio Grande do Sul, pegando a serra. Então, na verdade, a origem do gaúcho é o gaúcho, né, que andava de bombacha, dessa lida de campo, que gostava da cria de gado, cavalo. Então, mas acabou se adotando isso, quem nasce no Rio Grande do Sul, ser o gaúcho. Mas o gaúcho vai muito além disso, né? Eu conheço aqui em Braço Norte muita gente que é gaúcho, que nasceu aqui. Por quê? Porque gosta do cavalo, gosta da lida de campo, gosta de lidar com gado, gosta das coisas da terra, né? Então, o gaúcho eu acho que é muito mais abrangente do que o cara que nasce no Rio Grande do Sul, né? Tanto é que o Neto Fagundes fala no Galpão Crioulo, né? Bom dia a todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Exatamente, é isso aí. E lá tem, aí a gente tem que reconhecer que é praticamente uma cidade do Rio Grande do Sul perdida em Santa Catarina, né? Deslocada. A nossa cultura é muito forte, muito ligada ao Rio Grande do Sul, né? E eu acho que Lages, inclusive, nutre essa tradição muito mais do que, olha, grande parte das cidades do Rio Grande do Sul. É muito forte isso, mas não necessariamente porque é uma cultura do Rio Grande do Sul, mas não, é uma cultura, é um jeito de, né, um estado de espírito. Eu sempre gosto de dizer que o ser gaúcho é um estado de espírito, né? Eu tenho muito isso, eu gosto, sempre gostei, minha família toda é do interior, sempre gostei de lida também, do campo, apesar de nunca ter trabalhado, mas acompanhado os familiares, né, e cavalo, então isso é bem legal. E aqui nós temos muito isso também, tem muito. Na verdade, Braço Norte é uma cidade mais... o pessoal de antigamente ali, dos anos 90 principalmente ali, tinha muito isso, né? Tava na praça, mas no final de semana eu vou pro interior. Às vezes para ajudar, às vezes para passear, para conhecer. Tinha muito isso. E hoje as pessoas estão fazendo isso de novo, né? Criam lá o seu ambiente, lá uma chácara, um sítio. Tá voltando? Alguma coisa para se incomodar final de semana. Porque um sítio incomoda bastante, né? Mas é bom. Vou comprar um sítio para descansar. Final de semana, daí vai lá, daí final de semana tem que trabalhar. O cara passa rolando pedra lá no sítio. Só para não perder o gancho do Neto Fagundes, nós temos que mandar um abraço para quem, já que nós tocamos no Neto Fagundes. O Menudo. O Alexander Ferreira. O Xande, cara, nós ia fazer o programa na rádio, o Fabiano ainda pegava no pé dele, ele vinha com a boina, parecia o Neto Fagundes. Neto Fagundes tem história, pra quem gosta de
das tradições gaúchas e gosta de música gaúcha, que é o meu caso, música gaúcha nativista, o Neto Fagundes é um ícone, né, da música gaúcha. E agora no stand-up, né? Sim, agora no stand-up. E lá tem um festival da canção, né? Da Sim. canção nativa, né? Sim. Teve muito artista até que é daqui, veio do Rio Grande do Sul participar do festival ali e se destacou. Só gravou um álbum depois de... Lages também tem um festival que hoje é famoso, está entre os principais do Brasil, né, da música nativa, que é na Festa do Pinhão, né, essa pecada da canção nativa. E o pessoal vem do Rio Grande do Sul para se apresentar aí. Para ver a importância que tem a cidade para a própria gauchada. E eu fico feliz, Fabiano, porque isso acho que até não foi formalizado, mas assim, informalmente, Lages e Braço Norte são cidades amigas, né? Pelas relações, né, até de negócio, então, principalmente no agronegócio, a questão da pecuária. Então, Lages e Braço Norte foi dado esse título já, que são cidades amigas. Eu fico feliz porque sou lajano por uma situação, nasci lá, minha família é de lá, então sou lajano de nascimento e Braço Nortense de coração. Então, essa relação das duas cidades me deixa duplamente feliz, né? E do meu time? Vamos falar do meu time? Não, teu time não. Pois o Dinei também é convidado. Passa a pergunta para ele, então. E aí, qual é o time do coração? Do sofrimento. Do sofrimento. Eu sou vascaíno, com muito orgulho e muito sofrimento. Mas, ultimamente, mais com sofrimento. Mais sofrimento do que... O cara tem que dar parabéns e dizer que é corajoso, ainda de falar. Eu digo para todo mundo, a pessoa que é vascaíno é porque o cara é de palavra. Porque inferno de ano pro outro. Porque se o cara, vamos dizer assim, eu vou largar de mão, não era mais vascaíno. Então é porque o cara é porque gosta. É porque gosta e porque mantém a palavra, não... É porque tem que ter alguma coisa de ruim na vida também, né? Não é só alegria. Todo mundo tem um defeito. Mas no caso do Vasco, ultimamente tá... mas a gente brinca complicado. Assim, cara. Mas quem gosta de futebol, você vê um clube que nem o Vasco, a tradição, a história que tem o Vasco passar pelo que tá passando é complicado. É complicado, né? Tem um time com a história assim tão bonita, né? O primeiro time que realmente teve a inclusão, né, dos negros no futebol, né? Que ninguém queria deixar a jogar, ninguém dava oportunidade, e o Vasco foi o primeiro a dar oportunidade e realmente incluir, né, no futebol. Na verdade, muita gente não pensa só no que futebol, é o né? papel do Pelé, né? Mas nada a ver, é o principal. Rapaz, o Vasco quem começou foi o Vasco. O Vasco é um exemplo, Dionei, vamos da água pro vinho, mas me recorreu isso, porque eu sempre vejo o Vasco e me remete a isso. O Vasco é um exemplo do que acontece numa má gestão, né? Ou uma gestão que às vezes é enganosa, né? Na verdade, o vascaíno, numa grande maioria, idolatrou muito tempo o Eurico Miranda, né? Porque o Eurico Miranda era peitudo, que ele era isso, que era aquilo. O Eurico Miranda, ele acabou com a instituição Vasco da Gama, né? Porque quando você faz algo mal feito numa administração, ela não vai refletir num momento, ela vai refletir pro futuro, né? E o Vasco, cara, é um exemplo disso, né? O Eurico Miranda se intitulava dono da instituição, né? Usou a instituição para enriquecer, né? Para fazer os negócios dele lá, que eram a maioria negócios ilícitos, né? E o Vasco hoje colhe os frutos daquela época. Mas foi campeão lá na época. Não adianta ser campeão lá na época e agora tá aí. A conta vem, né? A conta chega. E o Vasco hoje infelizmente, é um mau exemplo, mas do que é, né? Tudo na vida é assim, é bom você pensar hoje, fazer as coisas, vou fazer hoje sem pensar no dia de amanhã. Mas o dia de amanhã vai chegar, né? E pro Vasco, infelizmente, chegou. E o futebol brasileiro tem alguns outros exemplos, mas eu acho que o Vasco é um exemplo emblemático disso, né? E não à toa está enfrentando esse período difícil aí. Mas como te falei, a gente brinca, mas eu torço porque o Vasco dê a volta, porque é uma instituição, uma camisa forte, e quem gosta de futebol quer ver quanto mais time forte. Tem disputa, né? Senão, no fim, a competição perde a graça, né? Eles estão falando... tem um time que é forte, o que adianta ter a competição? Só um time vai ganhar? Daí
Perde até, vamos dizer assim, o ibope ou a graça das pessoas assistirem. É a mesma coisa se pegar um campeonato espanhol, italiano ainda não, mas pega o campeonato espanhol, o inglês, o alemão, você já sabe quem vai ser campeão. Começou o campeonato, ou é o A ou o B que vai ser campeão, né? E nada mais. O brasileiro não, quando começa o brasileiro você pode dizer 10 times que pode ser campeão no início do campeonato, né? E pode ser que não dê nenhum. Então, é isso que é a graça do futebol, por isso que o futebol brasileiro é tão competitivo e igual a gente tem esse ano, né? O Botafogo tá ali na frente, mas... Quem é que falava, né? Quem que dava moral pro Botafogo ia estar na frente, né? Com uma vantagem grande. Se vai ser campeão, a gente ainda tem que esperar para ver, mas... Pelo menos até então, ninguém dava nada por ele. Não era cotado no início do campeonato para... Assim como o meu Grêmio, rapaz, tá me surpreendendo. Achei que nós ia lá brigar lá vamos ficar em 12º, 13º. Estamos lá, vice-líder, tá bom demais. Já estamos no lucro esse ano. O Soares, né, tá fazendo aí a diferença. Quando alguém fala em Grêmio, quem me vê na cabeça é o Fornazinha, cara. Grande abraço pro Fornazinha, né? Gremista, daqueles... O Rafa também, o Rafael Fornaz, né? Mas eles também é uma herança, né? Porque o avô deles era um grande gremista, que eu acho ele veio a falecer agora faz pouco tempo, inclusive. O avô do Rafael, né? O pai do Fornaz. Isso, e o pai do Fornaz. Então, eu acho que é o mesmo caso meu. Eu também recebi essa herança aí do meu pai, né? Eu acho bonito essa tradição, essa herança, vamos dizer, né? Vai ver lá de trás, é uma herança antiga, toda... Vamos dizer assim, a cadeia, todo mundo foi indo... eu por mesmo time, não, livre, espontânea pressão, a minha menina teve que ser gremista, né? Aí ensinei ela é uma mulher, mas gosta de futebol, acompanhar, é gremista. Engraçado que o pai só me deixou a calvície. O meu irmão, eu fiz ele ser vascaíno, eu insisti pra ele ser vascaíno. Não sei se ele hoje ele fica feliz com isso ou ele sofre com isso. Faz parte. Tá difícil. Não, mas tem uma torcida organizada muito grande, né? Grêmio, o Flamengo e também o Vasco. Tem torcidas organizadas, bem organizadas e bem... O Vasco acho que é a terceira ou quarta maior torcida do Brasil, né? Se eu não me engano. O Vasco já foi uma das maiores, mas hoje estou caindo bastante. Reflexo dos anos... Péssimos. Não dá pra brincar, né? O terceiro daqui a pouco chega em segundo, vai ser vice, pode deixar. Vê, né? Sacanagem. Mas eu acho que depois do... Sacanagem, eu tô falando da sacanagem. Depois do Corinthians e do Flamengo, eu acho que... na verdade, na ordem, né? Flamengo, Corinthians, eu acho que ainda deve vir o Vasco, talvez o Palmeiras. Uma vez era, hoje talvez pelos anos ruins que vem tendo, pode ter o outro time ter passado, né? Mas... Eu nunca mais olhei esse dado, mas é por aí, Eu vou falar uma coisa que daqui a pouco eu vou apanhar na rua, mas... Braço Norte, será que já enche uma Kombi de torcedor do Botafogo? É difícil, né? Mas tem uns tradicionalistas. Que eu conheço, não. Eu conheço 3. Eu por aí também, acho uns 4, talvez. Mas tem uns... Tem, é porque a gente não sabe. Mas é porque o Botafogo, ele tem uma história bonita, né? Lá nas antigas, só que quando o futebol começou a ser mais difundido, e eu tenho um amigo meu que me falou isso, e ele tem uma tese que eu acho que é bem pertinente. Ali na década de 70, 80, não tinha televisão, não tinha nada, era só o rádio, né? E aqui na nossa região, no litoral de Santa Catarina como um todo, o que pegava era a Rádio Globo, do Rio de Janeiro. E aí pegou aquele período onde justamente Flamengo e Vasco dominavam o futebol ali na década de 70, 80. E aí, como ouvia a Rádio Globo, o cara era influenciado. E eu acho que essa tese dele ela é justa, faz sentido. Já nós lá na Serra, por essa questão do Rio Grande do Sul, por essa convivência nossa com o Rio Grande do Sul, o que as tradições, aquela coisa toda, e até mesmo a Rádio Gaúcha pegava lá, nós já fomos influenciados mais pelo Grêmio e pelo Inter, porque lá na Serra tem muito mais gremista, mas tem, assim, meio parelho, né? Grêmio e Inter. Sobe a Serra, meio oeste catarinense, é só Grêmio e Inter. Tanto que é a maior rivalidade do Brasil, né? Ainda. Eu acho que a rivalidade de Grenal é a mais ferrenha, mais pesada. Eles conseguiram brigar num par ou ímpar uma vez, né? O D'Alessandro e o Marco foram escolher o campo no par ou ímpar, os caras brigaram antes de começar o jogo. E briga, né? O D'Alessandro não levava desaforo. Mas aí entra aquela questão do Rio Grande do Sul, né? Que tem
o povo lá, o Maragato, o Chimango, porque o Rio Grande do Sul é um país, é um estado politizado e dividido nessas, né, Muito extremista. nas convicções aí, daí o Grêmio e o Inter entraram nessa, né? Um é azul, outro vermelho, mas é legal, a rivalidade é bacana. Nessa de ouvir o jogo na rádio, eu peguei bastante ainda de tu ouvir o jogo na rádio, que daí não tinha TV pra... Então, até tinha, mas não passava o jogo, daí tu escutava na Rádio Globo ou na Rádio Gaúcha. Mas olha, tu não pode ter problema de coração, né? Porque esse amigo que me falou isso é o Ney. Não é fácil. O pessoal conhece o Ney Becker aí, que é um dos proprietários lá do Gênio Alimentos. O Ney que me falou sobre isso e eu, né, como eu falei, eu acho que essa tese dele é legal. E ele, o pessoal no interior trabalhava na época muito na estufa de fumo, né? Eles, nós ficava lá trabalhando na estufa e o rádio ligadinho lá, e o que passava era jogo de Flamengo e Vasco. E aí voltando no que nós estamos falando, o Botafogo não foi os melhores momentos do Botafogo ali na década de 70, 80, então era menos falado, e eu acho que isso foi... Aí acabou menos adeptos, né? foi na época do, vamos dizer assim, o boom do rádio, né? Que deu aquela... E aí você pegava... Mais que o rádio cresceu, Vasco, né? com o Dinamite, aí o Flamengo com o Zico, e aí o Botafogo... Não tinha jogo ruim. O Fluminense, daí teve uma época que teve a famosa dupla lá do Washington e Assis, que acabou influenciando um pouco também, e o Botafogo acabou ficando para trás. Eu acho que por isso que acabou tendo menos torcedores, né, na sequência, né? Se o cara vai escolher um time, vai escolher o que tá ganhando, não é? É normal, né? E que tem um ídolo, né? Se tem um ídolo, nós tava falando, Roberto Dinamite, um cara que marcou a história do futebol brasileiro. Então, na época, falava em Roberto Dinamite, e eu acho que isso acabou influenciando bastante, né? Principalmente o litoral de Santa Catarina. Com certeza. Mas tu falasse ali que na época não tinha televisão, não tinha, ou a tua mãe dizia que não tinha? Não é que não tinha, é que na época ainda não era aquela coisa de a gente acompanhar tanto. Não, TV já tinha, claro, imagina. Eu não peguei a época sem televisão. Não é porque lá em casa, quando a mãe não tinha dinheiro pra comprar bolacha, ela dizia que não existia. Não, isso aí não existe. Então não tinha. É uma maneira também de faz sentido. Conversar. Trabalhando. Ela tá trabalhando? Alguém tem que trabalhar nessa família. Enquanto uns vêm fazer podcast, alguém trabalha, né, Diogo? Com certeza. Vou fazer um corte e vou mandar pra ela. Se eu não apanhar, tá bom. Vou mandar um beijo pra ela, né? Porque senão depois eu vou apanhar. Eu vou mandar um abraço pra Vanusa também, porque senão eu vou correr o risco, né? Um abraço pra patroa, porque senão o bicho pega. Reclamava quando eu tinha o boletim, né? Mas hoje o boleto é bem pior, né? É, verdade. Mas quem tem boleto pra pagar é porque tá trabalhando, tem que agradecer. Se Deus dá a chance de dar o boleto pra te pagar, é porque tu consegue. É, isso aí. Isso aí faz parte. Tem que pensar como um boleto, né? Porque um boleto sempre vence. É boa. Vou mandar essa mensagem lá pro Grêmio. Você joga que nem um boleto, mano. Um boleto já mandei pro Vasco, mas não tá adiantando não muito. Não tá dando certo. Tanto porque o Vasco tá tão ruim, eu sempre gostei de Fórmula 1. Não sei se o pessoal gosta de Fórmula 1. Eu sou bem fanático, mais do que do futebol. Um pouco até por isso, até um pouco por causa do Vasco. Por causa do Vasco. O Vasco incentivou, né? Futebol não. Aí, pelo menos o Senna ganhava, vamos lá. Aí hoje, vamos dizer assim, eu tô mais como é que se diz? Mais fanático da Fórmula 1, no automobilismo em si, do que de futebol. Mas hoje, assim, eu tô mais no futebol aqui da região, acompanhando e ajudando onde eu posso também. Futebol amador. Jogando tá difícil, que o meu corpo não tá querendo colaborar com a minha cabeça, mas a gente tá aí. E a Fórmula 1 hoje pra mim é o meu carro-chefe, assim, que eu sou mais fã, assim, se eu puder eu não perco... Até porque não precisa correr, né? Os carros que correm, né? Eu sempre fui apaixonado também, gostava de Fórmula 1, e eu sou um pouquinho mais experiente que vocês, eu ainda peguei o tempo do Nelson Piquet, cara, eu era piá e tal, e o Nelson Piquet foi campeão, depois veio o Ayrton Senna, e aí a gente se acostumou a ver os brasileiros ganhar, né? Daí o Barrichello, infelizmente, teve a sombra toda a vida do Schumacher, mas foi um grande piloto. Ele é um cara muito injustiçado, o Barrichello. Porque ele foi infeliz de estar na Ferrari no mesmo momento que o Schumacher. Na hora errada. Tem uma história bonita e tal, o Schumacher, mas ele era um cara que era o Dick Vigarista, né? E o Barrichello pagou por isso. Depois o Felipe Massa, que inclusive agora está
reivindicando o título de 2008, né? Tomara que ele consiga, porque é uma justiça que vai ser feita. Eu, na minha opinião, ele tem o direito de reivindicar, porque, exatamente. Querendo ou não... curva ali foi... Mas aí ele perdeu o título, foi naquela corrida, aquela sacanagem lá que inclusive a Renault fez o Nelsinho Piquet bater e tal, para favorecer o Alonso. Mas enfim, então eu sempre fui apaixonado também em Fórmula 1, mas depois que o Felipe Massa parou, eu me desanimei, cara, de assistir, porque daí não tem um brasileiro e você tem que ter alguém para torcer, afinal, né? Mas gosta de Fórmula 1. Para ver que tá difícil para um brasileiro hoje chegar na Fórmula 1. Ano passado a gente teve o Felipe Drogovic, ele foi campeão da Fórmula 2, e agora esse final de semana foi na sexta-feira, o Gabriel Bortoleto foi campeão da Fórmula 3. Tipo, então a gente tá com os pilotos ali, vamos dizer assim, na cara do gol, mas... Estão preparando. O acesso na Fórmula 1 tá muito difícil, tá muito complicado, porque tinha muito a história dos pilotos pagantes, e hoje em dia tá cada vez mais difícil. Para você chegar lá, não... Vamos dizer assim, não sendo um piloto pagante, por isso você já consegue chegar. Você tem que ter muito talento e tem que ter um aporte tanto financeiro quanto patrocínio e influência, não só de dinheiro, influência de poder mesmo para você conseguir chegar lá. É uma coisa bem assim. A Fórmula 1 a política da Fórmula 1 é bem. É um mundo complicado. A Fórmula 1 é um mundo bem fechado, assim. É aquele. Até porque envolve uma cifra. Um dinheiro muito alto. Milhões de dólares, né? Talvez bilhões, sei lá. Então, quanto que os caras não gastam para ganhar aquele Mundial de Construtores? Tanto é que a Ferrari largou de mão. Agora a Fórmula 1... A Ferrari anda fazendo bastante coisa errada, né? A Fórmula 1 ela tem seus defeitos, mas a Fórmula 1 ela contribuiu muito também com a sociedade. Né? De que forma? Tecnologia, né? Nos porque carros. Tudo que foi desenvolvido na Fórmula 1 veio para os carros que a gente tem hoje na rua. Gasolina, ABS, piloto automático. Exatamente. Tanto principalmente agora... A questão da suspensão ativa, aquela... Então, o freio ABS, E tipo, hoje que nem a gente tem os carros híbridos, carros elétricos, foi testado muito tempo, hoje, tanto que os carros hoje da Fórmula 1 são carros híbridos, eles têm o motor elétrico e o motor a combustão. Então, tipo, tudo é testado lá e a tecnologia vai sendo liberado para as montadoras, para os fabricantes, para... Então não deixa de ser um serviço que a Fórmula 1 presta, né? De certa forma, que acaba chegando na gente, né? A tecnologia que desenvolve lá chega nos carros de rua aí, né? Vai saber se não existisse a Fórmula 1, nós ia estar no carburado ainda. Nunca se sabe, né? Não dá nem de mensurar onde a gente estaria hoje. Tanto que tem... E é tão irônico que essas tecnologias, por exemplo, a parte dessa da suspensão ativa, do freio ABS, são coisas que fazem o carro perder tempo. O gerenciamento eletrônico faz o carro perder tempo, por exemplo, uma volta rápida. O que acontece? A Fórmula 1 desenvolveu, lá atrás já teve essa tecnologia, só que hoje eles não utilizam praticamente, porque faz perder tempo. Então é irônico, só que para a segurança e para o dia a dia, que é o que as pessoas usam no dia a dia, é a melhor coisa do mundo. Não fazem falta nenhuma. Só que, tipo, por exemplo, você está vendo a corrida, o cara freou demais numa curva, ele vai travar a roda. Tipo, sem ABS não teria que travar. Ou controle de tração e estabilidade ali. Só que eles não usam no carro por questão de perder tempo. Então, realmente, eles falam, hoje não é legal igual antigamente, que antigamente era tudo no braço. Mas só que hoje, tanto que eu vi uma vez uma reportagem, por exemplo, o carro do Ayrton Senna, antes dele ir para a Williams, o carro que infelizmente ele faleceu, o carro da McLaren dele era mais tecnológico nessa parte do que os carros de hoje em dia. Por quê? Na época, eles não tinham a aerodinâmica tão desenvolvida igual hoje, que não fazia tanta diferença ter esses componentes no carro. Aquilo ajudava e facilitava tanto na pilotagem quanto em ganho de tempo. Hoje, vamos dizer assim, essa tecnologia super avançada atrapalha nesse ponto, em questão de ganhar tempo de volta. Então é uma coisa, ao mesmo tempo que é fascinante, chega a ser irônico. É tão bom que atrapalha. Que chega a atrapalhar, sabe? No que é hoje em dia. Daí é uma coisa meio até controversa, né? Que o objetivo da Fórmula 1, os carros da Fórmula 1 e aqui é outro, como falou, exatamente. Né? Porque lá é tempo, aqui é segurança. Aqui é segurança principalmente. Conforto e segurança. Até porque se for andar na rua igual eles andam lá, não tem como, né? Sim.
Como é isso que aí. é? Se for andar na rua igual eles andam lá, não tem como, né? Vai Às vezes faltar a gente pista. até tenta, mas aí Aí Tenta, eu- mas daí cai a escada de cima. cai a escada. Eu perdi um dia a escada em cima do carro. Achei que era piada. Eu, Soltou a lombada. eu esqueci de uma lombada, cara. A hora que eu freiei, arrancou a escada com o rec de cima, assim, só caiu na frente do carro. Assim. Ah, Bom que não caiu, prejudicou teu carro, ou que não caiu um carro atrás. Né? Naquela hora não tinha ninguém na rua. naquela hora não tinha ninguém, não. Era tarde já. Água. Ah, rapaz, aconteceu uma também. Vim aqui um dia o baiano, só vem cá ver o estúdio, não sei o que. Amarrei uma régua daquela de pedreiro em cima do carro, amarrei. Cheguei aqui, não precisei nem soltar. Eu disse, o baiano, veio lá de casa até aqui. Ele disse, não tinha amarrado, cara. Veio em cima do rec. É raro, mas acontece com frequência. Quero agradecer o Fabiano por ter voltado ao projeto, o Ricardo e o Edionei por ter comparecido, o Baiano que tá aí na cozinha, né? Bastidores. Nos bastidores. Parece o Galvão Bueno com aquele fone, cara. E bem, amigos da Rede Globo. Ah, não, agora não é mais da Globo, né? Agora é o canal GB. Ganhar o GV. Ah, mas foi legal, cara. Bate-papo descontraído aqui. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Ouve alguma coisa e Faltou um amigo nosso, mas na próxima ele vai estar. vai estar, assim. Eu quero agradecer o convite também, a oportunidade de deixar um abraço para todos que nos acompanharam aí. Aqui diretamente do Estúdio Play. Até bateu palma porque eu lembrei do nome agora. Então, vamos fazer um merchan pro Baiano, né? O pessoal quer fazer podcast, quer gravar algum vídeo, alguma coisa, procura o Baiano. Baiano Produções. Baiano É isso aí, Produções. É isso aí mesmo? Ficou muito legal aí o estúdio. Dá para recomendar, sem dúvida, né? Procure o Baiano. Procura o Baiano. Baiano Play. Eu vim só pra incomodar, mas tô aqui falando mais do que vocês. Claro. Já tinha uma segunda intenção quando eu te convidei. Rapaz, o Edionei, ele tem participado de umas reuniões conosco lá. Eu posso falar, né? Não tem problema. Mas enfim, a gente está organizando um grupo aí, no nosso partido político lá, e o Edionei tem participado lá. Outro dia nós fizemos um programa ali na rádio. E aí nós chamamos ele, ele todo tímido lá, não, deixa que, o cara fala bem pra caramba, o cara tem conhecimento, tem conteúdo, mas hoje ele se soltou. Se soltou, ele tomou água. Mas daí a hora que acabou, né, a mesa de café que tinha lá, ela tá aqui. Daí ele apareceu. Quando acabou o programa, na hora do café, ele apareceu. Ele só não fala mais que o Quaresma, né? O Quaresma fala bem, tu perdesse. O Quaresma, até vou deixar um abraço, que ele com certeza vai nos assistir. E ele é um piauiense, né? Que mora aqui em Braço Norte. Teve na nossa última reunião lá. Há alguns anos ele mora aqui. É um cara também que tem... Eu ainda não conheci. Não, você não estava aquele dia, né? Mas a exemplo de você, de um cara aqui também tem muito conhecimento, fala bem, se expressa bem, e é legal. E essa questão de comunicação a gente também vai desenvolvendo, né? Com o tempo, é uma habilidade, né? A gente, vamos dizer assim, a gente é tímido, porque não é acostumado a falar, tá? Em público, em reuniões e gravações, estúdios, enfim. Mas é uma coisa que é interessante, eu sempre penso nisso aí, principalmente tipo as escolas. Deveria ter mais difundido e mais... Como é que eu vou dizer a palavra certa? Ter mais tipo mais estímulo. Mais estímulo, mais incentivo. Porque é uma coisa que, na verdade, ela precisa tanto para a sociedade quanto no seu emprego, no que você faz. Que nem... eu toco na igreja também, eu não comentei, mas eu toco na igreja faz um tempo, canto. E tipo, tudo ajuda a gente tudo vai agregando, a gente vai perdendo um pouco da timidez. O nervosismo a gente nunca perde, a gente talvez você consegue controlar, né? Isso, aprende a controlar e... O fio na barriga é igual. Então você cantar pra, 10 pessoas e cantar pra 1000 pessoas, no final das contas, vamos dizer assim, aquela ansiedade, aquele ímpeto de começar a tocar, aquele frio na barriga, você nunca vai perder.
O dia que você perder, é porque você não tá mais fazendo com, vamos dizer assim, com o coração, com vontade o que você está fazendo. Você está fazendo como uma coisa supérflua, porque senão você nunca perde isso aí. Isso é uma coisa recorrente. Isso quer dizer que tu já tocou para 1.000 pessoas. Eu acho que já. É isso aí, Eu não contabilizei, mas tinha bastante. Não, botou no caderninho. Vamos fechar com chave de ouro com mais uma lição aí, um ensinamento que o Johnny está passando para nós. E é exatamente isso, cara. É muito legal. Eu também sempre digo, o frio da barriga, não é uma questão de você ter medo. Né? Você precisa controlar o medo. O medo ele é natural, mas o medo não pode te paralisar. Só que o medo ele é uma forma de você respeitar aquilo que você vai fazer. E se você está respeitando é porque você quer fazer bem feito, né? E aí você foi perfeito, que você falou. Isso aí serve para muita coisa, né? Principalmente que no nosso trabalho, no trabalho na elétrica. A partir do momento que você perdeu o medo e perdeu o respeito, acabou. A chance de sofrer um acidente o excesso muito de maior. Confiança ele é perigoso. O excesso também. de confiança é muito perigoso. É isso aí. E só para comentar, eu não lembro onde é que eu li essa frase, onde que eu vi. Mas tem uma frase que fala que ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar e ninguém é tão inteligente, tão superior que não tenha nada para aprender com alguém. Então, essa frase é emblemática e é uma verdade. Eu não lembro onde que eu vi essa frase, mas... Talvez até em para-choque de caminhão. Pode ser. Pode também. Já vim, cara. Não sei para quem que eu tenho que dar mas tem um crédito. Eu também não me lembro agora o autor dessa frase, mas ela é muito verdadeira, essa frase. Muito verdadeira. Até porque quando você acha que você sabe tudo, daí você é arrogante. E soberbo, né? Porque a gente aprende todo dia, né? Todo dia. Na verdade, a gente mais aprende do que ensina, né? Sim. Você muito mais aprende do que ensina. Tanto é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Senão seria o contrário. Olha, o Dionê já deixou aqui uma deixa para... Deixou uma deixa redundante, né? Mas ficou uma deixa aqui para um próximo programa. Eu sou um cara que sou apaixonado pela questão da educação. E fica aí uma sugestão para vocês falarem sobre isso, né? A educação fundamental. Nós temos que mudar nosso modelo de educação, nosso formato, porque as nossas crianças estão aprendendo aquele feijãozinho com arroz ali que 40 anos atrás era assim. Então estão sendo doutrinadas aquilo ali a não pensar, na verdade. Até porque tem muitos talentos em diferentes áreas e funções que precisam ser lapidados, que não tem a instrução correta e o profissional que tem a condição de lapidar esses talentos. E esse estímulo não é na faculdade. Não. Esse estímulo é quando a criança tem 6, 7, 8, 10 anos, entende? E assim, não é falando mal do Brasil, porque o Brasil, tudo a gente costuma dizer, a gente tem a síndrome do cachorro guaipeca, né? Vira-lata. Que tudo que acontece de ruim aqui, mas não é, cara, isso é do mundo inteiro. Pega o Einstein, foi tirado da escola com 6 anos, ele assistiu 2 aulas porque a professora disse, você é um burro que não aprende nada. Olha o que ele fez para a humanidade. Mas nós precisamos discutir isso, e é uma questão de política pública, de rediscutir a educação mesmo, mas na base, né, no fundamental. Sim. Eu estou vendo aí até Bom, não vamos se estendendo, né, mas eu vi o projeto aí que o governo lançou agora, né, da faculdade gratuita, né, do governador Jorginho. Sim, beleza, eu acho que tudo que é para educação, ótimo. Beleza. Não é que eu sou contrário, eu só acho que, cara, estimular a faculdade, claro que é importante. Sim. Outro dia eu vi uma declaração do governador, mas eu passei por isso, eu sei o quanto é importante um pai ver um filho formado, é um orgulho. É um orgulho, eu tenho uma filha que é formada em nutrição, fez faculdade, eu sou, claro que eu sou feliz com isso, mas, cara, hoje as coisas mudam tão rápido, inclusive tem estudos que dizem isso, que daqui 10 anos, 40% das profissões que existem hoje não vão existir no futuro. Então a faculdade é importante? Claro que é importante, mas se não formar o cidadão, meu amigo, se não mudar essa lógica, então assim, o que eu digo, não é que eu sou contra a faculdade gratuita, eu só acho que esses esforços que foram empenhados para fazer a faculdade gratuita, talvez se revertesse esse investimento na educação fundamental, na base, ele ia dar muito mais retorno. Eu tenho certeza que daria muito mais retorno, mas enfim, é um assunto para discutir, por isso que eu te falei, vou a deixa aqui, e não vamos nos estender muito nisso, né? E talvez eu possa estar equivocado, mas é um pensamento meu, até porque hoje nós estamos vendo, cara, essa discussão de
essas ideologias, né? Perda de tempo com coisas desnecessárias. Exatamente. Então a sociedade meio está se desvirtuando, as famílias estão sendo atacadas, e aí se nós trabalhar com as crianças, os valores, os princípios, eles serão fortalecidos do que chegar a criança sem base nenhuma, daí chega nas faculdades, que a gente sabe que hoje é um antro de manipulação, infelizmente. Sim. E então foi só uma observação aqui, mas tudo que é questão da educação, tudo agrega valor e mostra um caminho, né? Com certeza. Então melhorar o que já é bom e empreender, fazer novas coisas. Eu sou muito adepto, parte de empreendedorismo. O ser humano tem que evoluir. Eu sou muito adepto da educação do período integral para as crianças, e que você ofereça, como você falou, a questão de você ensinar para a criança o empreendedorismo, né, de estimular a criatividade para negócios. Hoje a tecnologia, né, é impensável você estar preparado para o mundo digital, mas de uma forma responsável, que a criança não vá para o lado ruim, né, do mundo digital. O esporte, para mim, é a maior ferramenta que pode, né, constituir um caráter de uma criança e formar ela. O esporte, seja qual for, dança, música, futebol, vôlei, natação, não interessa. O esporte é a arte, né? O esporte é a arte. As regras, né? Então, isso, cara, eu sou um sonhador nisso. Mas eu ainda espero acontecer. E por que não em Braço Norte, talvez nós fazemos um piloto ser pioneiro nisso, né? É uma escola que vem na contramão disso que a gente vem falando aqui, que eu conheço, que eu acompanho de perto, é a escola da Vila Nova. A escola da Vila Nova, os professores, o andamento, como caminha ali é exemplar. Claro, não posso falar das outras escolas, mas tem muita gente de diferentes lugares da cidade que leva as crianças lá pela qualidade. Mas isso, Juninho, tem que ser instituída uma política de governo, de Estado, não de governo, porque as pessoas às vezes confundem política de governo e de Estado. O que é? Política de governo, se eu sou um candidato, vai ser a minha política de governo. Não, isso tem que ser uma política de Estado, que é o quê? Que é uma política aplicada pelo município, pelo Estado, pelo país, né? Então tem que ser uma política que tenha continuidade e que seja instituída. Então, mas tem que ter um início, né? Eu acompanho, eu leio muito e pesquiso. Nós temos aí algumas cidades no Brasil que são referências nisso. Por exemplo, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é Mato Grosso. Que tem... É um modelo de educação para o país inteiro. No Ceará, por incrível que pareça, lá no Ceará, o Ceará se transformou em um estado modelo na educação. Então a gente tem que buscar esses exemplos legais aí e aplicar aqui e que ele vire um modelo de estado, como eu falei, que o município aplique independente se entrar um prefeito, outro, saia aquilo persista, né? E tenha continuidade. Seja contínuo e indiferente de quem esteja governando naquele momento. Que não seja para inflar o ego de quem está na administração, né? Quer dizer isso, mais ou menos. Também. Não colocar palavras na tua boca, mas... tipo, não seja uma coisa, vamos dizer assim, eu hoje sou, sei lá, vamos supor, eu sou prefeito, governador, enfim. O meu... Enquanto eu estava ali, funcionou. Depois que eu saí, acabou tudo. Não, tem que ser uma coisa que comece, que tenha continuidade, que só vá em frente, indiferente de quem esteja governando. Não seja uma coisa que comece e termine. Exatamente. A gente fala muito educar pelo esporte, principalmente a parte de música, de arte, a dança, tudo que, vamos dizer assim, que ocupa a cabeça da criança. Ela tem condição de aprender, ela aprende a respeitar mais, ela aprende a ter mais concentração, ela aprende a esperar, ela aprende a saber o momento certo. Porque o que acontece muito? Ela não tem uma ocupação na cabeça, uma coisa para ela se dedicar, ela começa a olhar coisa na internet e sabe que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Muita porcaria. E vamos dizer assim, aquela alegria momentânea daquela coisa que você está olhando ali, às vezes é uma porcaria, vamos dizer assim, e não te agrega nada, tu não aprende nada com aquilo, só fica olhando besteira. E o esporte, além de tudo, te dá um ensinamento para uma criança do convívio social também. Com certeza. Do coletivo. Com certeza. De saber trabalhar, cooperar, trabalhar junto, em conjunto, né? E o esporte é uma ferramenta importantíssima para isso, né?
aprende a assumir compromisso, né? Por Forma exemplo, cidadão, né? a pessoa... A responsabilidade social, né? vamos supor, ela tá num esporte, num time, ou sei lá, numa música, num coral, de repente... você vai ter apresentações, você vai ter várias coisas que vão dizer assim, fazer você se dedicar naquilo ali, você ser disciplinado naquilo ali e saber o que realmente quer fazer. Às vezes nem todo mundo nasceu, por exemplo, para cantar ou para jogar futebol, cada um faz uma coisa. Cada um tem talento em fazer alguma coisa. Graças a Deus. Porque nos outros, graças a Deus que isso acontece. Imagina se fosse todo mundo na mesma... Todo mundo médico. Mesma coisa. Quem ia plantar e colher. Exatamente. Cada um na sua, cada sua vocação. Tem que saber lapidar os talentos, né? Cada um na sua função. É isso aí então, cara. Agradeço Fechou. vocês mais uma vez. E vamos finalizar por aqui hoje. Já deixou a deixa do próximo assunto que a gente pode debater aí, né? É isso aí. Então tá. Fabiano, tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que tá ótimo. É só melhorar e crescer nos episódios os seguintes. Então tá. Muito obrigado para quem acompanhou. E até mais.